Com a chegada do Pix, é o fim dos bancos tradicionais? Qual o impacto nas ações do Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal, na última semana começou o cadastro para o Pix, né? E alguns milhões de usuários, né, já se cadastraram para utilizar o Pix como forma de pagamento e muitos investidores preocupados, né? Pessoas falando que é o fim dos bancos tradicionais. Bom, já adianto, né? Não é o fim dos bancos tradicionais. O impacto que nós teremos aqui é pequeno, só que hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema e vou simular, né? Vou extrapolar toda essa mudança que a gente está vendo, né? Essa digitalização dos bancos, mudanças estruturais, qual seria, né, o impacto nos bancos? Especificamente vou fazer aqui uma simulação com Itaú, tá? Tirando muitas linhas de receita para ver o que acontece. Então esse é o tema principal desse vídeo. E um ponto importante, né, que mesmo a gente colocando no contexto essas mudanças digitais que vem acontecendo, se a gente pega nos últimos 5 anos, o resultado, o lucro, né, líquido dos bancos vem crescendo. Então, assim, estruturalmente o lucro deles vem aumentando. Ex 2020, lógico, né, mas o 2020 teve um impacto do Covid, né, da quarentena, e não foi só nos bancos, foi generalizado nos mercados, mas de forma recorrente a gente viu um crescimento dos lucros, mesmo com bancos digitais dando serviços gratuitos, crescendo, entre outras mudanças importantes, tá? Então acho que esse é um ponto importante. Para quem não sabe o que é Pix, é uma nova forma de pagamento que o Banco Central criou, ou seja, né, um substituto do DOC, do TED, em que você faz uma transação via uma chave. Então, no lugar de você ter uma conta, que tem a conta, agência, CPF, todos aqueles dados, você tem uma chave que pode ser seu CPF, seu celular, seu e-mail, você dá para outra pessoa, né, para outro usuário do Pix, ele faz a transferência para você, é compensado em 10 segundos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, então assim, muito mais rápido e não tem custo, tá? Então isso acaba impactando a receita dessas transações, né, DOC e TED, boleto de cobrança, além de algumas formas de pagamento, né, como débito. Então isso tende a impactar essas linhas de receita aí de algumas instituições, os bancos, fintechs, entre outros. Bom, vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre o impacto, né? Quando a gente tenta estimar aqui qual que é o impacto com TED, DOC, boletos de cobrança, entre outros serviços, né, que são impactados pela chegada do Pix, a gente está falando aí de 10 bilhões de receita ano para as instituições, que apesar de parecerem um número altíssimo, né, esse número não tem grandes impactos nos resultados dos bancos, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Além disso, essa mudança, né, a chegada do Pix, não significa que todo mundo vai utilizar essa forma de transação. A gente vê, né, muita gente não usa nem cartão ainda hoje, então tem lógico aí que medo, começam a surgir problemas com fraude, entre outras coisas, né? Então, assim, existe um primeiro ponto, né? A migração. Então, assim, todo mundo vai ter que migrar para essa nova forma de pagamento, que é o Pix, para a gente tentar entender qual é o resultado. Então, já surge o primeiro ponto. O segundo ponto, né? Se todo mundo começar a utilizar o Pix, né? Passou esse ponto, todo mundo começou a utilizar, inclusive como forma de pagamento, né, deixa de usar cartão e começa a utilizar o Pix, o que acontece? O que começa a acontecer? As pessoas começam a utilizar menos dinheiro e, consequentemente, né, menos caixa eletrônico, menos agência, menos segurança, né, para os bancos, que isso é uma linha importantíssima, né, carro forte, pessoas fazendo segurança de dinheiro. Então, essa mudança, apesar de impactar fortemente, né, algumas linhas de receita, tem uma contraparte de custos, né? Então a gente está passando por uma mudança de digitalização, onde os custos também são impactados, né? A gente está falando de menos transação, dados, entre outras coisas. Então quem faz essa transação é o Banco Central, não é os sistemas dos bancos, tá? Então existe uma contraparte aqui que de alguma forma reduz custos, não é só o impacto nas receitas, a gente também tem uma redução de custos. Mais um ponto importante, né? Então eu falei aqui que nos últimos anos, né, a gente vê o crescimento dos lucros dos bancos, mesmo nesse cenário de mudança digital. E o que acontece, né?
a gente viu um grande crescimento de clientes de bancos digitais. Então, por exemplo, o Banco Inter, a gente vê lá mais de 7 milhões de usuários. E mesmo com essa migração, não aconteceu uma queda em linhas importantes, né, como serviços, conta, né, várias linhas ali de serviços dos bancos, elas não caíram, pelo contrário, ela teve um aumento aí nas receitas. Por quê? Porque naturalmente, aquele cliente que não está disposto a pagar taxas, ele já migrou, então ele não pagava, né? O cara que não quer pagar, não gosta de pagar, não vê valor em alguns serviços, não paga. Na outra parte, na contraparte, vamos imaginar aqui a XP. A XP se tornou um grande player, né, no nosso mercado, listada lá fora, vale mais que o Banco do Brasil e que o Santander, e é extremamente rentável, né, extremamente rentável, com uma base de clientes que é muito menor que o Banco Inter, porque ela migrou, ela conseguiu captar, né, os clientes dispostos a pagar. Então, mesmo com uma base bem menor do que o Banco Inter, ela faz muito mais dinheiro. O importante é conseguir captar aquele cliente que está disposto a pagar, que vê valor no serviço. Existe uma grande quantidade de clientes, né, que está disposto a pagar para que alguém resolva os problemas que essas pessoas têm. E esses clientes, né, esses clientes que são rentáveis. Então, nesse momento, né, de digitalização, de mudança, as pessoas que já estavam, né, que já eram predispostas a não pagar, já migraram, né, ou estão migrando. Mas eles já não davam receita. Os que estão dispostos a pagar, muito dificilmente, vão fazer uma migração, né? Mesmo tendo na contraparte uma taxa zero, mas o cara não quer uma taxa zero, ele quer um serviço. E ele está disposto a pagar por isso, tá? Então esse é um ponto importante que as pessoas têm que entender. Existem uma grande quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar por bons serviços. E a XP foi um grande exemplo disso, né? As pessoas pagaram, migraram, né, e pagam por um serviço. Na contraparte, a gente vê outros bancos digitais que cresceram uma base, né, cresceram muito em serviços gratuitos e dificilmente aquelas pessoas estão dispostas a pagar pelo serviço. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma simulação, tá, do resultado do Banco Itaú. Tá? Então, eu peguei o resultado de 2019. O que eu vou fazer? Eu vou extrapolar algumas coisas. Tá? Então, nessa onda do mundo ser digital, de tudo está mudando, eu vou usar algumas premissas, tá? Que algumas linhas de receita vão praticamente desaparecer, vai ter algum impacto em custo também, para ver o que acontece, tá? Mas primeira coisa, eu peguei aqui os dados do Itaú, do resultado de 2019, tá? Completo, e o banco divulga detalhes praticamente de tudo. E o que eu fiz aqui? Eu peguei o resultado pelo segmento, né? Pelo produto bancário. Então, o que você pode quebrar o resultado pelo banco? De varejo, ou seja, pessoas físicas, cartões, usuário mesmo, varejo. O atacado, a gente está falando aqui, empresas, tá? E do lado do resultado com o mercado, que a gente está falando de tesouraria. Bom, quando a gente olha aqui para o resultado, né, o que a gente vê? A gente vê que o lucro consolidado foi de 28,3 bilhões de reais. Tá? Pela unidade do banco de varejo, né, o lucro foi de 13,2 bilhões de reais, banco de atacado 8,8 bilhões, e atividade com o mercado 6,3, tá? Quando a gente olha pela quebra do percentual, então a gente está falando que varejo 46,6%, atacado 31%, tá? E atividade com o mercado 22,3%. Isso representa do lucro, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o resultado, tá? A DRE do Banco Itaú do lado do varejo, tá? Então a gente vê aqui que o top line, tá? A linha de receita do banco total, do banco de varejo, foi de 79 bilhões e que 25 bilhões, tá? Vieram de serviço com cliente de serviços, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de uma linha de serviço. Produto bancário, conta corrente, administração, entre outros, tá? Então a gente está vendo aqui que é relevante, tá? Mas não é, o crédito é muito mais importante para o banco. A atividade core dos grandes bancos é ganhar dinheiro com carteira de crédito. Ela pega o funding, né, pega o dinheiro das pessoas a um custo baixo, né, tem acesso a uma grande cadeia com liquidez e esses recursos são tomados com uma taxa baixa, ou seja, tem funding baixo, e consegue emprestar, tem bastante dados, né, ela tem praticamente dados da população toda,
e opera muito bem. Então, grande parte do resultado vem daí, mas a linha de serviços com o cliente é relevante sim. E aí, vamos dar uma olhada aqui, qual é a relevância, tá, dos serviços, qual que é a quebra, tá, desses serviços dentro dessa classe como um todo, tá? Então, quando a gente olha aqui, administração de recursos, tá? Então, vocês estão vendo aí, isso representa 5,4 bilhões, e aí eu estou vendo aqui do banco como um todo, tá? Não só da unidade de varejo, porque não tem essa quebra, mas aqui do banco como um todo, isso representa 5,4 bi, 14,7%, serviços, tá, de conta corrente, 20%, 20,2%, operações de crédito e garantias, 6,7%, serviço de recebimentos, 5,2%, cartões de crédito e débito, 34,9%, outros 10,5%, América Latina 7,8%, tá? Quais são as linhas aqui, tá, que vão ser impactadas pelas mudanças, tá? Não só pela do Pix, mas pelas adiante. Vamos pensar adiante, vamos pensar que a maioria das pessoas não vão querer pagar por serviço de conta corrente, por serviços de pagamento, por cartão de crédito, por cartão de débito, por praticamente nada disso. Eu discordo, tá? Eu acho que muita gente vai continuar pagando porque quer ter um serviço de qualidade, e quando você quer ter um serviço de qualidade, você está disposto a pagar. Entretanto, a gente quer estressar isso daqui e ver onde isso aqui chega, tá? Então eu vou pegar aqui a linha de serviços de conta corrente e vou fazer um corte de 80% em toda a receita, tá? Isso aqui é bem agressivo, tá? A gente vê isso aqui crescendo, mas a gente vai fazer, vamos cortar 80% dessa linha dentro do banco de varejo. Serviços de recebimento, vou zerar, cortar 100% dos ganhos com essa receita aqui. E cartões de crédito e débito, vou cortar também 80% das receitas, tá? Então estou levando ao limite esse negócio aqui. Isso aqui daria um impacto, né? Um corte de 49,3% na linha de serviços do banco de varejo. Então a gente foi bem radical aqui, falou, ó, as pessoas só vão pagar por gestão de recursos, ou seja, para ter dinheiro em fundos e operações de crédito. É basicamente isso aqui, o resto a gente cortou tudo, né? Além de deixamos também seguro. Então, quando a gente olha aqui, qual que seria o impacto do lado das receitas de serviços em 2019, né? Esse exercício aqui, estou pegando o balanço de 2019. Então, as receitas de serviços caíram de 25,4 bilhões para 12,9 bilhões, uma queda de 49,3%, tá? O que eu coloquei aqui também nessa estimativa? Uma queda nos custos. Então, alguma queda de custo a gente tem que ver. Não é só a queda nas receitas, né, mas nos custos também. Então, o que eu fiz? Uma queda de 20% nos custos que não estão correlacionados com juros, tá? Então, despesa com juros e gasto com juros mantido, com impostos, jurídico, tudo mantive. Eu fiz um corte de 20%, principalmente a gente está falando de pessoas, né, que isso tende a diminuir, ou seja, os bancos vão diminuir a agência, vão diminuir gasto com os dados, vão diminuir gasto com segurança. Então, eu fiz aqui uma redução de 20% nos custos da operação que é não juros, tá? Então, só da operação mesmo. E o que a gente vai ver aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai ver de forma moderada uma queda no lucro. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem o que acontece. A gente viu, né, no início lá, que o lucro do Itaú na operação de varejo, né, era de 13,2 bilhões, com essa zeragem praticamente aí de todos os serviços com pessoa física, o lucro caiu 25,3%, ele caiu para 9,8 bilhões de reais. Então é um impacto relevante, 25% do lucro, mas dessa unidade, tá, pessoal? E aí, quando a gente olha pro todo, né, então vamos voltar, mantemos as outras unidades constantes, e vimos aqui qual que é o resultado do Itaú em 2019. Na unidade de varejo, eu fiz a redução praticamente de 50% da linha de serviços, né? Zerei praticamente 3 unidades de serviço, uma redução de custo de 20%, a alíquota de imposto eu mantive ali nos 34%, tá? Então, se alguém quiser fazer os cálculos, vai ver que o imposto varia em função do lucro antes do imposto. Aí, o que eu fiz aqui? Simulação do lucro total de 2019. Então, a gente vê aqui um lucro de 28,3 bilhões,
Com esses cortes, né, a gente viu um lucro de 25 bilhões, uma queda de 11,8%. É o impacto, sim, impacto de 11, 12%. Entretanto, não é o fim do mundo, né? E o que eu fiz aqui foi tirar 80% das receitas de conta corrente, 80% das receitas de crédito, débito e 100% de recebimento, que é algo extremamente agressivo, né? Só perguntar para o investidor da Cielo se ele acredita que 80% das receitas da Cielo, nesse momento que já estão esmagadas, vão desaparecer. Acho difícil, mas quando a gente faz esse exercício aqui, a gente vê aqui que tem um impacto, tem sim, entretanto não é o final do mundo, pelo contrário, né? Caiu 12%. Eu gosto muito dos bancos, eu falo bastante aqui, acho que estão descontados, né? Eu acho que esse momento, esse sentimento das pessoas que os bancos são dinossauros não faz muito sentido, pelo contrário, né? Eu sou usuário do Bradesco e desde o primeiro dia já aparece lá para se cadastrar no Pix. Eles têm interesse em se transformar em bancos digitais também, né? Na minha visão, eles são os primeiros players digitais. Todo mundo usa banco no app e não vai mais para a agência. E eles estão nessa mudança agora, mas até as pessoas entenderem, até o mercado entender que eles são digitais, eles vão ser negociados a múltiplos bem baixos até isso acontecer. Em algum momento essa virada vai acontecer e aí a gente vai ver algum valor destravando nos bancos, tá certo, pessoal? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.